nós somos analfabetos em pleno século XXI? Bom, vou fazer uma reflexão rápida aqui sobre o pensamento de Alvin Toffler, que é um grande aí, um gênio, né? Do visionário do mercado, da vida, um cara que falou sobre a terceira onda, sobre vários conceitos. Vale a pena dar uma estudada aí no que Alvin Toffler tem para nos ensinar. Alvin Toffler diz o seguinte: o analfabeto do século XXI é aquele que não tiver a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Então, peraí. Quer dizer que não é necessariamente só quem não sabe lidar com as tecnologias? Em parte sim, porque a mudança e a velocidade da mudança no mundo estão muito pautadas na tecnologia. Fato. A outra questão que a gente tem que observar é o seguinte: quando eu digo eu já sei, eu posso estar me equivocando. Eu posso estar cometendo um erro, muito grave inclusive. Tal coisa, já sei. Será? Será que não mudou? Será que não tem uma nova forma, uma maneira de reconstruir isso? Então a primeira questão em relação ao que o Alvin Toffler fala está aí nesse contexto do aprender. Então, se a gente não tiver a capacidade de aprender, a gente vai ser analfabeto no século XXI, porque a velocidade da mudança está muito rápida. Desaprender. Peraí, não. Conceitos estão muito enraizados na minha mente, na minha cabeça. E esses conceitos muito enraizados podem prejudicar o meu raciocínio, o meu poder, a minha capacidade de decisão, porque eu acho que já sei como é que uma coisa funciona e não quero modificar isso, porque é uma base muito sólida de tudo aquilo que eu aprendi. Vou chamar a atenção para você aqui num detalhe muito interessante. O cérebro, ele costuma pensar de forma binária, ou seja, em pares, de 2 em 2, tá? Que pares são esses? Pares opostos, sempre opostos. Isso ou aquilo, preto ou branco, doce ou salgado. Entendeu? Sempre em opostos. Então preciso ter um cuidado, porque eu acho que sei ou não sei. E às vezes eu acho que sei e quero colocar isso como uma convicção muito forte. Então eu preciso desaprender, mesmo coisas de base. Segundo, né, que é o desaprender. Terceiro, reaprender. Opa, peraí. Então eu preciso ter a capacidade de entender que primeiro eu tenho que aprender, depois eu tenho que desaprender, ou seja, desconstruir uma ideia na forma com a qual ela foi constituída na minha visão de mundo e ressignificar isso para uma realidade adaptável. E terceiro, eu preciso reaprender nessa ressignificação. Exemplo: você não vai conseguir apagar certas experiências que você viveu ou coisas do seu cérebro. Porém, você pode ressignificar. Você não pode apagar, mas você pode ressignificar. Porque o cérebro, tá, por uma questão biológica e de estrutura genética de anos e anos da constituição do ser humano, tem estados de hipervigilância, tem sabotadores, tem uma série de questões, e ele registra com mais prioridade, com mais propriedade e preferencialmente experiências negativas simplesmente pela questão da sobrevivência da raça humana. Se nós não tivéssemos um cérebro tão preocupado com isso, talvez nós não estivéssemos nesse ponto da vida como raça humana. A gente sobreviveu à selva, à floresta e todas as outras coisas da base de onde viemos justamente porque a gente tinha essa capacidade. Só que isso ainda deixa a gente num estado de alerta até os dias de hoje. Então isso é uma possibilidade. Para que não sejamos analfabetos no século XXI, de acordo com o conceito de Toffler, e ele está muito acertado, ele foi muito assertivo nisso, nessa proposição, a gente precisa entender. Eu tenho que ter a capacidade de aprender, eu tenho que ter a capacidade de desaprender, desconstruir a forma como uma ideia, um conceito, algo foi construído na minha mente, e reaprender, ou seja, ressignificar tudo isso que eu aprendi na vida para que eu não seja um analfabeto no século XXI. Então, o recado aí desse vídeo é esse, né? Não sejamos analfabetos no século XXI. Tenhamos a humildade e a capacidade de entendermos que a gente precisa aprender constantemente. Uma das coisas que me espanta quando eu vejo alguém falar assim: eu sei fazer isso, eu sei como é que funciona. Tá, sabe?
será num momento de pandemia, por exemplo, quando o mundo está todo, né, meio perplexo ainda com algumas coisas, quando tudo tem uma nova forma, quando querem criar um novo normal, seja lá o que for, sabe? Quando as crises batem à nossa porta, a gente sabe como lidar com isso. A gente está aprendendo e está no processo evolutivo constante de aprendizagem. Por isso existe o termo chamado lifelong learning, aprendizado ao longo da vida. Isso é o que vai poder, né, nos dar essa condição de não sermos analfabetos no século XXI. Essa é a dica. Forte abraço. Sucesso.